Olá, seja bem-vindo. Nesta aula abordaremos tendência de movimento articular. O que é a tendência de movimento articular? Quando nós começamos a falar de sistemas de alavanca e nós compreendemos que o sistema de alavanca formam as articulações aonde os movimentos acontecem através da ação muscular, nós vimos que esse sistema de alavanca ele é formado por três componentes. A resistência, que nós consideramos como as resistências externas que influenciam no nosso corpo, seja a barra, seja halter, elástico, a gravidade, enfim, toda a resistência. A força, que também nós chamamos de potência, que é considerado a força muscular exercida sobre a alavanca para gerar o movimento. E vimos que um ponto crucial para que esse sistema de alavanca seja eficiente é o ponto fixo. Então, para eu ter uma força agindo contra uma resistência, para produzir um movimento adequado nessa alavanca, eu preciso ter um ponto fixo. Senão, o sistema de alavanca não funciona. E essa tendência de movimento, ela quebra todo o sistema de alavanca se ela não estiver bem entendida. Porque eu perco o ponto de apoio do movimento. Relembrando então que para nós compreendermos o movimento, nós vamos ver que as articulações formadas pelo sistema de alavanca vai sempre ter uma alavanca proximal e uma alavanca distal. Para gerar movimento nessa articulação, um músculo sempre tem que estar preso em alavancas diferentes. Então ele tem a origem numa alavanca e inserção em outra. Só assim ele é capaz de gerar movimento. Se um músculo ele fosse preso, por exemplo, se o músculo fosse preso aqui na articulação, numa mesma alavanca, considerando aqui o fêmur uma alavanca, o que ele faria se ele contraísse para puxar essa extremidade para cá e essa outra para cá? Nada, a não ser que ele quebrasse a alavanca no meio. Então, um músculo ele sempre vai precisar se inserir em duas alavancas para produzir um movimento. Partindo daí, nós vamos entender que no nosso corpo humano, essas alavancas, elas possuem características diferentes. Os nossos ossos não são todos iguais. E uma das coisas ao qual ele se difere é em relação a peso. Então, para representar aqui, nós temos uma alavanca mais pesada e uma alavanca mais leve. E o músculo ligado a essas duas alavancas. Considerando essa alavanca mais pesada, vamos pegar uma articulação para dar esse exemplo. Aqui, esse barril ele pode representar o nosso húmero, enquanto esse jarro representa a escápula. Quando eu venho aqui no músculo e dou um estímulo nesse músculo, ele vai puxar essas extremidades ao centro. O que vai determinar o que movimenta essas alavancas? Nessa condição, quando eu dou um estímulo, ele vai puxar a alavanca mais leve em direção à alavanca mais pesada. É como se a gente amarrasse uma corda em dois objetos de pesos completamente diferentes e você colocasse uma força no meio dessa corda. Esse peso, essa força, ela começaria a movimentar primeiro a alavanca mais leve em relação à alavanca mais pesada. E isso é a mesma coisa que vai acontecer no corpo humano. Só que isso não é o que sempre acontece. Por exemplo, para nós movimentarmos o nosso húmero, nós precisamos que nós vamos entender que o húmero, sendo a alavanca mais pesada, essa condição fica diferente. E aí o que acontece é que, para a alavanca leve ficar parada, eu preciso que ela seja estabilizada, que ela seja amarrada. A partir daí, eu crio o ponto fixo. Na situação anterior, pelo fato da alavanca a gente ter comparado só em relação ao peso,
O peso maior cria como se fosse um ponto fixo para que o ponto leve se movimentasse, até o momento em que a força fosse capaz de movimentar os dois pontos. Mas até que essa força não fosse capaz, o ponto pesado representaria um ponto fixo. Aqui, para o pesado não fazer movimento nenhum, eu preciso começar estabilizando o lado mais leve. Então, quando eu dou um estímulo nessa musculatura agora, eu tenho aqui um lado mais estável e o outro menos estável. Aí o meu músculo vai fazer com que o menos estável se movimente em direção ao mais estável. Entendemos aqui a importância da atuação muscular como estabilizadores. Quando eu não tenho a estabilização, eu perco a eficiência de movimento, justamente porque eu perco a referência, eu perco o ponto fixo para esse sistema de alavanca ter eficiência. Exemplo prático, elevação lateral. Então, o nosso objetivo aqui é movimentar, pegar aqui o deltoide, fazer uma abdução, elevar o meu húmero está aqui, o objetivo é trazer ele aqui para cima, fazer a abdução. Para isso acontecer, o deltoide ele tem que puxar o meu húmero para cá, nessa direção. Então, esse é o movimento desejado. Tem aqui o movimento desejado. A tendência de movimento é que a estrutura mais leve, então eu vou pegar aqui a estrutura mais leve, que é a escápula. Aqui nós vemos a escápula. E aqui nós vemos a inserção muscular. Inserção muscular do deltoide na primeira alavanca, inserção do deltoide na segunda alavanca. Do lado de cá, o deltoide ele tem que levantar o meu húmero, o rádio, a una, os ossos da mão, mais o peso que eu estiver segurando. Do outro lado, ele tem a escápula. Como eu dei no exemplo anterior lá comparando com o barril, eu tenho a escápula como sendo o objeto mais leve. Então, a minha pretensão é essa flecha verde, é elevar o meu húmero, mas a tendência do movimento é acontecer o quê? O mais leve vir em direção ao mais pesado. E aí o que vai acontecer então naturalmente? A tendência é que a escápula ela rode, então a escápula faria esse movimento. Ela viria para cá. Faria uma rotação inferior da escápula ao invés do meu húmero subir, porque ela é mais leve. Para isso aqui não acontecer, eu preciso de músculos estabilizando essa estrutura mais leve. Então, do lado de cá, eu mostro para vocês a ação do trapézio superior aqui, do trapézio inferior de cá e do serrátil anterior nessa outra borda. Esse conjunto de contração muscular para a escápula, estabiliza. A partir do momento que ela estabiliza, eu tenho eficiência do outro lado. Percebe o que um desequilíbrio muscular, uma fraqueza na região escapular, pode representar para a articulação do ombro? Lembra lá em relação força-comprimento que eu falei se esse desequilíbrio acontecesse e a escápula girasse em rotação inferior, isso diminuiria a relação força-comprimento do deltoide e afetaria o seu trabalho? Justamente por esse fato. Existe essa tendência da escápula girar quando o deltoide contrai. E aí, se eu não consigo enxergar esse fator, às vezes eu vou encontrar um cliente que tem limitação de movimento de abdução do ombro e o problema não é por falta de força do deltoide, e sim por falta de estabilização da escápula, que é a alavanca mais leve. E se eu não identifico, eu começo a tentar aumentar o peso para fortalecer mais o deltoide, e quanto mais eu fortaleço o deltoide sem estabilização, maior é a tendência da escápula girar em rotação inferior.
e aí o estrago está feito. Outro exemplo.